Olá, vamos começar a estudar em análise de circuitos de corrente alternada, uma parte importante da matemática que vem nos dar base para o conhecimento da corrente alternada. Todos nós sabemos a importância da corrente alternada nos nossos dias. O Brasil é um país que é dominado pela corrente alternada em todas as partes, tirando as questões de controle que são em corrente contínua. No entanto, quando a gente passa a estudar a corrente alternada, há necessidade que a gente conheça esses princípios, que são os princípios da relação entre graus e radianos. Tudo isso vem lá do remoto da matemática, dos tempos remotos da matemática, quando foi descoberta uma constante muito famosa chamada constante π. Da onde saiu a constante π? O que é a constante π? A constante π nada mais é do que a relação, o quociente, a divisão entre o período de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, se a gente pegar uma circunferência como essa que está aqui, se nós fizermos um cortezinho aqui e abrirmos essa circunferência, ela vai dar o que a gente chama de período, ou seja, o comprimento desse arame que faz um aro como esse. Esse comprimento é chamado de perímetro. O diâmetro da circunferência é esse espaço, desse ponto até esse, que é o dobro do raio. Nós sabemos que o raio de uma circunferência é esse espaço, portanto, o diâmetro é 2 vezes o raio. Muito bem, da onde surgiu o π, conhecendo essas duas grandezas, período e diâmetro? O π surgiu da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho uma constante. E dá para a gente observar, portanto, que nós não estamos falando em raio nenhum conhecido. Ou seja, qualquer circunferência que eu pegar, de qualquer tamanho, se eu dividir o seu comprimento, o seu perímetro pelo seu diâmetro, eu obtenho a constante π. Então, se eu pegar aqui a minha aliança, é uma circunferência, se eu abrir, esticar ela, eu vou ter o perímetro da aliança. Se eu dividir pelo diâmetro da aliança, vai me dar exatamente π, que nós conhecemos e vale 3,1416. 3,1416 é o valor dessa constante π. O que é essa constante π, portanto? É um número constante, ou seja, sempre dá isso, da divisão do perímetro pelo diâmetro de qualquer circunferência. Tendo esse conhecimento, nós vamos poder agora entender o que acontece quando a gente estuda os graus e os radianos de uma circunferência. Essa circunferência é igual a essa. Para que vai servir os graus e os radianos? Para a gente fracionar essa circunferência. Podemos fracionar da forma mais conhecida em graus. Todos nós já estudamos. Todos nós já sabemos que uma circunferência tem 360 graus. Ou seja, circunferência, o marco zero dela é sempre nessa posição. E quando ela termina, ela tem 360 graus. Então nós estamos estudando graus. Ora, se daqui até aqui tem 360 graus, fica muito fácil entender que daqui até aqui tem 180 graus, a metade. Se daqui até aqui tem 180 graus, é muito fácil entender que daqui até aqui tem 90 graus, que é a metade. Se daqui até aqui tem a metade e daqui até aqui tem mais uma parte dessa, fica fácil entender que 180 mais 90, 270 graus é a medida desse ponto da circunferência. Então, agora nós podemos entender que daqui até aqui eu posso fracionar, posso dividir essa circunferência em 90 fatias. 90 fatias que vai dividir a 1 grau cada fatia. Portanto, uma circunferência, tudo que nós aprendemos no ensino médio, no ensino fundamental, é que uma circunferência dividida em 360 fatias, ela possui 360 graus. O que mais que nós temos que lembrar? Que toda vez que eu falo nesse sentido,
que é o sentido que nós colocamos aqui, nós estamos falando do sentido positivo dos graus. Ou seja, toda vez que eu venho daqui para cá, eu estou considerando graus no sentido positivo. Então, se eu pegar esse momento aqui, eu posso imaginar que aqui seja 60 graus positivos. Por quê? Eu dividi aqui em 60 partes. E quando chegou na parte número 60, eu chamo ela de 60 graus. E ela é positiva porque ela está no sentido positivo dos ângulos. Agora, a mesma posição que eu coloco aqui, eu posso colocar aqui. E eu posso ter aqui duas grandezas. Uma grandeza é imaginar quanto que tem daqui até aqui. Então nós vamos chegar que se daqui até aqui tem 30 graus, daqui a aqui tem 30, então nós vamos chegar aqui em 300 graus. Positivos, porque nós estamos vindo nesse sentido. Mas eu também posso falar que aqui tem menos 60 graus. Porque eu andei no sentido contrário do sentido dos ângulos. Então, o que significa menos 60 graus? Significa quando eu estou caminhando no sentido contrário do sentido real dos ângulos de uma circunferência. Então, eu posso imaginar que nesse ponto, você fala, e agora, quando está no 180 graus? 180 graus positivo é igual a 180 graus negativo. É o único grau que são iguais. Por quê? Porque está exatamente no ponto central da circunferência. Muito bem, agora que você já relembrou o que acontece com a circunferência em graus, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui, que nem sempre é conhecido por todos os alunos que vêm fazer o curso técnico. Que no curso de elétrica, seja de automação, eletrônica, eletrotécnica, essa palavra passa a ser comum. Então é necessário que o aluno conheça o que são as grandezas de radiano. Em primeiro lugar, o termo radiano foi colocado para que não se determine uma grandeza local, para que exista uma grandeza internacional, mundial. Por quê? Porque quando a gente mede graus, se eu disser assim 60 graus, eu estou marcando esse ponto ele me leva a uma coisa chamada arco, que é esse pedaço da circunferência. Esse pedaço da circunferência é dado numa grandeza de medida. No Brasil, a grandeza de medida mais comum é o metro. É o nosso sistema de medições de comprimento. É o sistema usado no Brasil. Mas em todos os países não se usa o metro. Existem países que usam outros modelos de medidas. Então, como a matemática é universal, houve a necessidade de criar uma grandeza que pudesse ser usada em todos os países do mundo e se levar ao mesmo resultado. E essa grandeza é a grandeza radianos. Então, quando a gente falar agora em valores de radiano, nós estamos falando em equivalência de valores em graus que nós conhecemos. Que significa nada mais do que a gente determinar um ponto e desse ponto a gente ter um arco. Esse é o nome matemático desse pedacinho, até porque parece mesmo um arco. Ok? Então vamos entender um pouco agora o que são os radianos. Partindo dessa grandeza aqui, partindo do entendimento do π, e vocês vão ver que o π tem tudo a ver com tudo isso, nós temos uma expressão aqui que diz que π é o perímetro pelo diâmetro. Se esse aqui está dividindo, se eu quiser isolar o perímetro, eu passo para lá multiplicando. Portanto, eu vou ter aqui que o perímetro é igual ao diâmetro vezes o π. Muito bem. Isso aqui passou para cá multiplicando, perímetro é diâmetro vezes o π. Só que nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o perímetro é igual a 2 vezes o π, que é o raio, 2 vezes o π, vezes o r. Diâmetro não é 2 vezes r? 2 vezes r, e o π é o π. Essa expressão matemática todos nós conhecemos do ensino médio. Todo mundo aprendeu que o comprimento de uma circunferência, chamado de perímetro, é dado por 2πr. Isso vai ser muito importante para a gente, porque quando nós vamos estudar corrente alternada,
onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar numa coisa chamada senoide. Por que a senoide é importante para a gente? Porque ela representa a corrente alternada. E quando a gente quer representar a corrente alternada da senoide, nós temos que cair nessa circunferência. E essa circunferência, nós vamos usar uma circunferência cujo raio seja 1. O que, professor? 1 radianos. Ora, como eu já disse, radianos é uma palavra usada universalmente. Se eu quisesse usar no Brasil, eu poderia usar 1 metro. Se eu for falar em Brasil, posso falar 1 metro, em vez de 1 radiano. E agora eu vou fazer um comparativo entre o metro e o radiano, entre as grandezas da forma de graus e grandezas radianas. Muito bem, se eu perguntar para os senhores, se aqui nós temos 1 metro de diâmetro e eu quiser constituir um aro como esse, de 1 metro de raio, 2 metros de diâmetro, qual é a quantidade necessária de arame para fazer esse aro? Qual é a quantidade necessária? Fala aí para mim. Quantos metros de arame eu preciso comprar para fazer um aro de 1 metro de raio? A resposta mais comum são 4 metros. Errado. Muitos dizem 6 metros. Errado. Muitos dizem 8 metros. Errado. Por quê? Porque a resposta está aqui. O perímetro não vale 2πr. O raio, perímetro, 2π. Quanto vale o raio? Não é 1? Vamos falar 1 metro em vez de 1 radiano. 1 metro. Portanto, quanto que eu tenho que comprar de arame para fazer um aro cujo raio é 1 metro? Então, eu tenho que comprar 2π vezes 1 dá 2π, 2 vezes 13,14, portanto, eu tenho que comprar um total de 6,28 metros de arame. Se eu comprar 6,28 metros de arame, esticar, unir um ao outro, colocar um pinguinho de solda, eu criei uma circunferência cujo raio vale 1 metro. Essa é a primeira coisa que você precisa conhecer da matemática. Vamos avançar um pouco mais. Agora eu quero saber se isso aqui tem 1 metro e se a circunferência tem 2π, é isso que nós escrevemos aqui. O perímetro é 2πr, r vale 1. 1 eu posso desaparecer. Portanto, o perímetro dessa circunferência em radianos dá 2π. Portanto, eu posso entender que a partir da origem, quando eu der a volta inteira na circunferência, eu tenho 2π. Aqui está em radianos, aqui está em graus. Portanto, eu já achei a primeira equivalência. Eu posso dizer que 360 graus equivale a 2π radianos, perfeito. 0 graus equivale a 0 radianos, perfeito. 0 graus equivale a 0 radianos. Agora, a mesma lógica que eu usei daqui para cá em graus, se daqui até aqui tem 360 graus, logo nós entendemos daqui até aqui tem 180. Agora eu pergunto, se daqui até aqui tem 2π, quanto tem daqui até aqui? Ora, π, 1π. Então daqui até aqui tem 1π, mais 1π, que eu tenho 2π. Professor, de onde saiu isso? Dessa expressão. Simples assim, sempre considerando o raio 1. Se eu chamar 1 metro, aqui eu vou ter 2π metros. Se eu chamar 1 centímetro, aqui eu vou ter 2π centímetros. Se eu chamar polegada, aqui eu vou ter 2π polegada. Basta multiplicar o 2π pela unidade que você escolher. Como nós estamos escolhendo aqui metro, nós chegamos à conclusão que isso aqui vai ter 6,28 metros. Olha aqui, 6,28 metros. A necessidade de 6,28 metros para eu dar essa volta inteira. Ora, e se eu disser assim, e se eu quiser um arame para fazer só meio arco? Quantos metros de arame eu tenho que comprar? Ora, se para dar a volta inteira eu preciso 6,28, para dar meia volta eu preciso 3,14 metros,
que é igual a π. Portanto, nós estamos entendendo que π, quando se refere a arco, é uma grandeza de medida de comprimento. E olha que bonito agora. Se daqui até aqui tem π, quanto tem daqui até aqui? Não é meio π? Não é metade do π? Então, daqui até aqui nós vamos ter π sobre 2. Então, a circunferência ela vai ser dividida em 2 πs, π sobre 2. E se eu quiser parar aqui? Não é π mais meio π? Π mais meio não dá um π e meio? Um π e meio é a mesma coisa de eu escrever 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. O quê? π. Então, agora eu consegui pegar a minha circunferência, cujo perímetro vale 2 πs, e dividir em π, π sobre 2, 3π sobre 2, que são os valores referência de uma circunferência que todos nós temos que entender. Agora, para a gente finalizar a nossa primeira aula, eu vou passar para vocês algumas situações que, exatamente como acontece nos graus, os valores em radianos nesse sentido são positivos e nesse sentido são negativos. E se eu quiser saber quanto vale 60 graus em radianos? 60 graus em radianos. Como que eu faço essa conversão? Então nós vamos fazer uma conversão que é a seguinte. Nós sabemos que π equivale a 180 graus. Π equivale a 180, está aqui. Agora eu quero saber 60. Então, na regra de 3, nós aprendemos que coloca graus embaixo de graus e aqui eu acho aquilo que eu quero. O que eu quero, na realidade, é saber quantos metros de arame eu tenho que comprar para vir daqui até aqui. Quantos metros de arame eu tenho que comprar? Eu sei que daqui até aqui é 3,14. Eu sei que daqui até aqui é 1,57. E daqui até aqui? Quantos metros eu tenho que comprar para fazer esse arco? Então, aí tem aquela famosa regra de 3, em que eu vou multiplicar esse por esse, então vai ficar x vezes 180 é igual a 60 vezes π. Ora, se eu quero saber o valor de x, eu passo o 180 que está multiplicando, dividindo, eu tenho que o comprimento que eu vou ter lá vai ser 60π sobre 180, que se eu dividir em cima e embaixo por 60, eu vou ter que o comprimento vale π sobre 3. Esse é o comprimento em radianos ou em metro. Portanto, 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Então, para você que vai fazer exercícios disso, da nossa apostila, para você que vai estudar isso nos livros dos cursos técnicos, você vai ser colocado à prova para fazer conversões de radianos para graus e graus para radianos. Sempre da mesma maneira, pegando essa relação. Se for dado como foi dado agora em graus, eu acho em radianos. Se eu der em radianos, eu acho em graus. Para encerrar a nossa aula, eu gostaria de fazer um exercício que é muito comum nos cursinhos, nos concursos, para entrar nas empresas. As empresas preparam provas para dar para você, que vai ser técnico, saber se você tem conhecimento para ser aprovado como funcionário da empresa. Então, um número que assusta bastante. Às vezes vem assim, 17 π sobre 5 radianos. Negativo. Então, normalmente, quando dá isso aqui numa prova e pede para você falar quantos graus equivale a isso, normalmente a pessoa despreparada pula ou chuta a resposta. Você não vai fazer mais isso, porque isso aqui é muito simples. Basta você jogar na regrinha de 3 e você vai achar o valor em graus. Então, π equivale a 180 graus. Assim como menos 17 π sobre 5, que é um número que assusta, por isso que eu pus ele, equivale a x. E você vai fazer o mesmo, regra de 3. E o que vai levar a isso? Vai levar que esse vezes esse, então vai ficar menos 17 π vezes 180
dividido por 5 é igual esse vezes esse, a x vezes π. Veja que como eu quero achar o valor de x, esse π que está multiplicando passa para cá dividindo. Quando ele passa para cá dividindo, vai desaparecer com esse π, vai ficar menos 17 π 180 sobre 5. Esse que passa dividindo vai passar aqui multiplicando o π. Eu vou cortar esse π com esse π. E a minha resposta em graus vai ser menos. Então agora nós temos que fazer essa continha. Essa continha dá para a gente ter uma ideia. 17 dividido por 5 dá 3 e um pouquinho. 3 e um pouquinho vezes 180, 700 e tantos graus negativos. Aí você fala, mas o que significa 700 e tantos graus negativos? Onde que vai dar isso aqui? Em que lugar que vai parar isso? Aí você tem que sair negativo, você vai sair no sentido oposto, e a cada volta que você dá aqui, são 360 graus. Se você tem 500 graus, olha aqui, ó, 360 mais 180, vai passar a ficar nesse quadrante a resposta dessa solução aqui. Basta você fazer na calculadora, 17 vezes 180 dividido por 5, esse é o valor em graus que está aqui, que vai ser dado aqui para você colocar. Você já fez aí? Você já fez aí na sua casa essa continha? 612 graus, essa é a resposta. Se você chegou aí, parabéns. Então, relembrando, o que são 612 graus, professor? Professor, você não falou que a circunferência tem 360? Tem, mas como dá 612? Significa que deu uma volta no sentido contrário, são 360, mais um restante até dar 612 graus. Então, 360 mais 90 dá 450, 450 mais 90 dá 540, 540 mais 90 dá 630, portanto a nossa resposta vai ser alguma coisa por aqui. Portanto, 612 graus negativo vai parar nesse que a gente chama de segundo quadrante. Nós vamos fazer uma pausa, essa é a matéria inicial, já já nós vamos voltar para a gente fazer a segunda parte da nossa matéria e eu espero que você nos acompanhe. Muito obrigado, espero que você tenha gostado.